Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho então sobre 4 livros do Gustavo Piqueira que saíram aí ao longo de 2018. Foi um ano produtivo pro Gustavo Piqueira, não? Os 4 livros são Desvios, De Novo, o Ar-Condicionado e o 9 Meses. Antes, porém, de entrar para falar sobre cada um dos livros especificamente, eu acho que cabe aí uma introdução sobre ele, porque eu acho que não é muita gente que sabe assim, quem ele é e tal. Ele nasceu em 1972, mora em São Paulo e é um designer gráfico. Ele tem um escritório de design, um estúdio de design, eu acho que fala, né, chamado Casa Rex. Tem um trabalho muito legal. Quem gosta dessa parte de design e quiser dar uma olhada, eu acho que vale a pena conhecer o trabalho da Casa Rex, porque já ganharam muitos prêmios e estão envolvidos com muitos projetos diferentes, então deem uma olhada. Mas como autor, o Gustavo tem um trabalho também bastante extenso, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui no meu computador. Eu acho que o primeiro livro dele é de 2004, eu ia falar 2007, é de 2004 o primeiro livro dele. E eu não conheço, eu vou mostrar pra vocês, eu li agora 8 livros dele no total, ele tem uma obra relativamente extensa, então não li tudo dele. Mas muito da obra dele é voltada para uma pesquisa, tanto uma pesquisa mesmo de fontes e tal, como numa criação mais criativa sobre o limite da linguagem, o limite do formato livro, como brincar com formatos, como montar uma história, como pensar uma narrativa. É muito atrelada à parte do design. Então ele não é só um autor de textos, digamos assim, mas ele também faz muito essa brincadeira com formas, o que eu acho muito legal. Então eu acho que quando a gente vai ver um livro dele, vai encontrar um livro dele, a gente tem que ter um pouco em mente que o que a gente vai encontrar é uma experiência de leitura diferente, não necessariamente um enredo extremamente desenvolvido ou algo assim. O primeiro livro que eu li dele, por exemplo, só uma coisa sobre ler Gustavo Piqueira é que como os livros dele têm uns formatos todos muito esquisitos, é difícil guardar os livros dele na estante. O primeiro livro que eu li dele é O Céu Azul, que saiu pela Lote 42. Eu escrevi sobre ele pro Rascunho, eu vou deixar o link ali embaixo. É sobre um casal que tá fazendo aconselhamento psicológico e eles têm que jantar juntos uma vez por semana e conversar e tal. Enquanto eles estão tendo essas conversas, a gente tem o diálogo das conversas, a gente também tem os desenhos que o filho deles fica fazendo enquanto eles estão conversando. E eu acho genial, porque a gente tem toda a criação de um personagem, né? Toda a criação desse filho é baseada nos desenhos que ele tá fazendo. E eu acho isso um jeito muito legal de apresentar, de criar esse personagem, de apresentar o livro. Fora que é um livro coberto, isso aqui é areia, por isso que ele tá dentro de um saquinho. E é desconfortável segurar o livro, então tem tudo isso também, né? Eu acho um livro bem interessante. Outros livros que eu li dele, tem esse daqui que eu gosto muito, que chama, então eu vou deixar o link ali embaixo pra resenha do Rascunho, né? Esse aqui tem vídeo aqui no canal, que chama Valfrido, saiu pela Lote 42 também, e é um livro interessante porque ele fez um projeto de leitura que envolvia ações urbanas, então desde envio de malotes pelo correio para coisas que eles colaram nas ruas e cartazes e banners e tal. Então a gente tem o registro dessa ação, então é uma ação de leitura que no fundo não acontece no livro, né? É uma ação de leitura que aconteceu ali num espaço de São Paulo. A gente tem o registro dessa ação de leitura e depois a gente tem o processo, né, um comentário dele e tal. Eu acho um livro assim maravilhoso pra gente pensar formação de narrativas e coisas assim. Depois tem o Lululux, que é um livro em formato de jogo de jantar, então a história tá em guardanapos, porta-copos, então atrás dos porta-copos sempre tem um comentário de jogos americanos.
É um livro que tem um cheiro maravilhoso por causa do tipo de impressão que eles fizeram no material. E é um livro interessante. Nesse livro aqui ele vai falar mais sobre esse mundinho de publicidade, mídias sociais, né, esse círculo das comunicações, assim, ele é bastante irônico, é bem ótimo. E por fim, também um pouco sobre esse mundo do marketing e tal, tem o Matheus, Marcos, Lucas e João, que também tem um trabalho tipográfico e de livro, assim, que eu acho bem bonito, assim. Então, tanto para esse como pro Lulux, como pro Valfrido, tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar os links ali embaixo e eu vou parar de falar sobre esses livros e finalmente começar a falar sobre os 4 livros que ele lançou esse ano, né? O primeiro livro que ele lançou esse ano foi o De Novo, também pela Lote 42, vem nesse saquinho de plástico bolha. E o livro tá aqui. Eu achei a ideia muito legal. Então o que ele vai brincar, a noção que ele vai brincar é com a noção de virar as páginas. Então aqui a gente tem tipo a ficha catalográfica, uma introdução e tal. E deixa eu ver qual que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar esse daqui. Eu acho que é o mais fácil de ver na câmera. Então aqui a gente tem um livrinho. Aí a gente vira a primeira página é menorzinha. E a gente vai mudando completamente a interação que a gente tem acontecendo conforme a gente vai virando essas páginas. Eu achei muito legal. Então a gente tem esse aqui que é uma ilustração, a gente tem um de foto, a gente tem um que é uma história mesmo. E é muito legal como ele vai ressignificando o parágrafo que fica aqui no final, dependendo do que vem antes. É muito legal, gente. Eu achei ótimo esse daqui. Aqui a gente também tem um diálogo. Então a gente tem essas fontes diferentes para significar os personagens diferentes. Aqui tem uma brincadeira mais com tipografia, talvez, com também coisas gráficas. E esse aqui é com colagens. É muito legal porque eu acho que ele vai mostrando como que a gente ressignifica trechos, assim. E como ele tenta justamente brincar e subverter com essa noção do virar as páginas, né? Como virar a página pode não ser manter uma sequência cronológica, mas pode ser ressignificar alguma coisa, né? Eu acho que é um pouco essa a proposta do livro. Eu achei um livro bem gostoso, bem divertido. E até certo ponto me lembrou um pouco o 4321 do Paul Auster, que eu li faz pouco tempo, justamente por causa dessa coisa das diferentes versões, assim. Então eu achei bem legal esse livro aqui. Bom, o outro que saiu pela Lote 42 também, dos livros dele, porque os outros 3 saíram mais ou menos no mesmo mês, assim. Esse aqui, então, também saiu pela Lote 42, chama 9 Meses, também vem numa caixa. Tá escrito o seguinte: uma paternidade aguardada no presente, a disputa por uma fonte tipográfica no século XIX. Gustavo Piqueira cruza 2 narrativas, uma ficcional, a outra real, que se entrelaçam e se tensionam conforme avançam até seu fim. Experiência de leitura singular, 9 Meses se apoia em diferentes linguagens e suportes que à primeira vista desconexos convergem num único tema central, a transitoriedade do ser humano. Então a gente tem essa caixa, tem essa parte que eu assumo que me dá uma angustiazinha, porque é uma resina com alguns insetos dentro, mas enfim. Dentro da caixinha, então, a gente tem uma pilhazinha de cartões postais, aqui, um livro, talvez mais algo que a gente classicamente considera um livro, que tem essa... Opa, tinha um cartão postal dentro do livro. Que tem uma capinha assim de papel manteiga e tal. E a gente tem ainda um outro caderno de fotos, talvez seja o termo apropriado. Eu achei esse muito legal. Eu acho que de todos os livros que eu li dele agora, esse aqui foi provavelmente o que mais me envolveu. Provavelmente porque é o que tem um enredo
um pouco mais denso mesmo, né? Então a gente tem, como ali a sinopse dizia, nesse livro aqui a gente tem uma história separada em 9 meses, como o título sugere. E a gente tem, então, dentro de cada mês, né, num tipo de fonte, a história de um cara que ele e a esposa estão tentando engravidar, e estão passando ali principalmente sobre isso. E a gente tem em itálico, então, vozes de personagens cuja história é voltada para a criação de uma fonte. E é muito interessante, porque essa é uma coisa, um trabalho de tradução dele, não de criação dele. E era toda uma proposta, um cara criou uma fonte dentro de uma proposta de uma editora, e fonte daquelas impressoras tipográficas mesmo, né, que carimbava, digamos assim. Então, ele tinha toda uma proposta visual muito definida, muito centrada, assim, e o que vai acontecendo conforme isso dá errado. Muitos dos postais que tem na caixinha, inclusive, são sobre isso. São, tipo, capas desses livros, ou texto, né, desses materiais, então, pra gente dar uma olhada. Eu acho que essas duas histórias se encontram, sim, na transitoriedade da vida. Então, tanto esse em relação à gravidez, como em relação à criação de uma obra, e o que resta de uma obra que o criador achava consistente. Mas eu acho que eles se encontram em outros sentidos também, e talvez até mais inesperados e bonitos, porque pra mim ficou muito essa coisa da imagem que a gente projeta, assim, porque o personagem, o pai ali do livro, ele tem muito uma imagem projetada de felicidade em relação à fachada de uma casa que ele vê e tal. E é um pouco que o criador ali da fonte, ou o editor ali, também tem com a obra dele. Ele tem uma imagem muito explícita que ele quer alcançar, assim. E como é essa imagem, muitas vezes, que determina escolhas, que determina coisas da nossa vida e tal. Eu achei isso bem interessante. Eu achei a proposta, a montagem da caixinha também muito bonita, assim. Então, um trabalho bem, bem, bem legal. Bom, depois disso, vamos falar um pouco sobre o ar-condicionado. Então, esse aqui saiu pela Veneta. E eu achei ótimo também. Então, esse aqui é um quadrinho, é uma novela gráfica. A única coisa que ele vai brincar é com o formato dos quadrinhos. Porque os quadrinhos não têm formatos de quadros, eles têm formatos de pessoas. Então aqui é como se tivesse uma calçada e as pessoas andando na rua, e dentro da pessoa basicamente tem o que elas estão pensando. E eu achei muito legal, né? Por causa dessa coisa de nós somos formados pelos nossos pensamentos, pela nossa linguagem, como esse tipo de coisa muda a gente e tal. Essa parte eu achei legal. Mas a historinha que ele vai fazer tá relacionada à historinha de um trabalho, um cara que tem uma reunião importante, então a gente acompanha. Eu acho que ar-condicionado tem muito a ver com esse ambiente profissional, digamos assim, né? Esse ambiente de escritório. E eu acho muito legal como ele brinca com isso. Esse aqui, de novo, é um livro que se lê, talvez não tanto pelo enredo, mas pela experiência de ler, né? Porque essas interações que ele faz entre os personagens, pensando coisas completamente absurdas, mesmo estando ali numa sala com os colegas, é muito divertido. É um livro que eu achei que vale bastante a pena, assim. É um livro engraçado, um pouco trágico, nesse sentido de tragédias do dia a dia, meio que classe média sofre, assim, trágico nesse sentido. Achei bem legal, assim, é uma brincadeira bem boa que ele fez com os quadrinhos e tal. E é óbvio que a gente tem muitos quadrinistas questionando o formato de um quadrinho, né? O Will Eisner já questionava o limite do quadro mesmo, mas eu achei que ele fez isso de um jeito diferente e divertido, assim. Bom, por fim, o último livro que eu li, então, é o Desvios. Esse saiu pela WMF Martins Fontes. É bem interessante. Esse aqui é essencialmente um livro de foto com uma parte meio de ensaio que acompanha.
mas ele vai contar um pouco como ele fez uma viagem pelo sertão esperando encontrar uma determinada arquitetura, uma determinada estética das casas, e o que ele acaba encontrando é outra coisa, que é muito mais relacionada a esses azulejos, a esses portões de ferro, e como isso é um desvio daquela imagem que ele esperava encontrar de sertão, né? Então eu vou ler aqui para vocês. Em Desvios, uma coleção de fachadas de casas populares contemporâneas no sertão nordestino serve como ponto de partida para se questionar os parâmetros definidores daquilo que costumamos enquadrar como de bom ou mau gosto, os processos de digestão do que é diferente, os discursos constitutivos da chamada arte popular e principalmente o quanto o nosso olhar é pré-condicionado a gostar ou não daquilo que enxerga. A discussão que ele vai fazer é muito voltada para coisas mais visuais, mais estéticas, mas ela me lembra muito aquele ensaio, aquele discurso da Chimamanda Ngozi Adichie no TED sobre o perigo da história única. Eu imagino que a maioria de vocês conheça, mas ela fala sobre como é perigoso nas narrativas a gente sentir na manutenção de uma história única, todos os nigerianos passam fome, por exemplo. E eu acho que muito da discussão dele tem um pouco a ver com isso. A gente cria uma expectativa de sertão, que o sertão vai ser de um determinado jeito, e quando a gente chega lá as coisas não são assim. Então eu acho que é bem legal. Eu acho que quem vai gostar desse livro são principalmente pessoas mais relacionadas à arquitetura, fotografia, design de interiores talvez, ou até design gráfico. Eu acho que tem umas coisas legais também pra esse pessoal. Bom, pessoal, é isso. Cansei de falar, acho que eu falei bastante nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o Gustavo Pequeno é um autor legal, assim. Eu acho que é um autor que vale a pena conhecer. Eu acho que ele faz coisas bem interessantes. E é isso. Caso alguém já tenha lido alguma coisa dele, me avisa nos comentários. Ele tem vários outros livros fora esses daqui também, então me avisem caso vocês conheçam alguma coisa. E até a próxima. Tchau, tchau.